Olá, tudo bem, quinto ano? Eu espero que seja tudo bem aí com vocês. Aqui é a professora de artes, professora Laudiceia. Antes de começar a nossa aula, eu quero estar relembrando a vocês sobre os nossos cuidados, que a gente deve manter aí o distanciamento, a limpeza das nossas mãos e também a lavagem das máscaras, tá bom? E aí, turminha, hoje nós vamos continuar falando sobre textura. Nós falamos sobre isso a aula passada e hoje nós vamos falar novamente. Então, tem alguns artistas que usam a textura nos seus quadros, nas suas obras. Um deles é o Josep Guinovart. Ele nasceu em Barcelona em 1927. Ele foi assim um dos pintores mais venerados, né, na vanguarda espanhola depois da guerra, certo? E ele usou muitas coisas para fazer os seus quadros. Josep, ele usou casca de ovo, usou vários materiais. O seu trabalho, gente, ele é exibido em museus, tá? De todo mundo. Tem trabalhos dele em Madrid, né? Em Nova York, também na cidade do México. Então, muitas pessoas aderiram ao jeito, né? O estilo de pintura do Josep. Ele teve a oportunidade de estudar fora de Barcelona, ele ganhou uma bolsa do governo. Então isso ajudou muito, né, para que ele tivesse assim bom êxito nos seus trabalhos. E aí eu vou mostrar para vocês algumas das suas obras. Olha ali. Usou papelão, né? Tudo isso é textura, né, pessoal? Então, a textura a gente vê na arte também, nas obras dos artistas, né? Casca de ovo, textura com outros elementos, né? Massa corrida. Então, assim, você percebe o alto relevo nas suas obras. Outro artista também que usou as texturas nas suas obras foi o Luiz Feito. O Luiz Feito, ele nasceu em 1929. Ele também é da Espanha. E o Luiz Feito, ele também teve a oportunidade, né, de estudar numa escola de ensino superior das belas artes, e ele acabou assim viajando para Paris com uma bolsa do governo francês, e depois de uma exposição, né, ele acabou assim ficando mais conhecido e acabou morando ali na França mesmo, morou por lá por 25 anos. E o Luiz Feito, ele também usa das texturas nas suas obras, né? Ele também foi uma pessoa assim que ficou assim, ele refletiu nas obras dele a arte japonesa. Então ele acabou usando assim muito vermelho, né? Antes, no começo ele usava mais cores suaves, cores incolores, constatando com preto, com cinza, com branco, com ocre, e depois ele colocou os círculos nas suas obras e colocou também o vermelho, que isso reflete, né, a arte japonesa. Isso foi feito ao longo do tempo, né? Ele foi explorando algumas coisas, algumas texturas, e ele usa luz, formas e várias texturas nas suas obras também. Vamos ver aqui algumas das obras de Luiz Feito. Essas são algumas das obras desse artista que usa textura também, pessoal.
E aqui, ó, numa exposição, né, uma de suas obras expostas no museu. Outro artista que usou textura foi o Paul Klee. O Paul Klee, ele no começo da carreira ele não era muito conhecido, né? Ele casou com uma pessoa que mexia com música e ele gostava das artes, e até ele começar a descobrir assim o que é que iria fazer sucesso, demorou. E a mulher dele o incentivava, né? O ajudava nessa questão, até que as coisas começaram a dar certo para ele. Ele tinha que ficar em casa enquanto ela dava aula de piano. E as coisas começaram a encaixar para ele, a dar certo, até que as suas obras começaram a ficar conhecidas por causa das cores. Ele conseguiu assim fazer com que as cores das suas obras fossem cores das mesmas paletas. Então deu certo, sabe? Assim, um casamento que deu certo mesmo, foram as cores que ele usou. E o Paul Klee, ele também usou as texturas nas suas obras. Ele usou vários materiais, usou tecidos, vários tipos de materiais. Olha, você percebe a textura, né? Nessa obra, nesse quadro, dá a impressão que tem um relevo. Então a gente percebe ali, ó, que foi colocado alguma coisa para manter uma textura nesse quadro. A mesma coisa, ó, a gente vê nessa outra obra de Paul Klee. Dá a impressão que ele usou vários tipos de tecidos, né, para compor esse quadro. E o muito interessante foi a forma dele trabalhar as cores também. Ele sempre usa assim cores da mesma paleta, né, cores monocromáticas, né, às vezes usa cores policromáticas, mas ele fez muito sucesso porque ele conseguiu elaborar muito bem as cores. Quando ele conseguiu entender essa união das cores, né, com o pincel, aí ele começou a fazer muito sucesso. E existe um tipo de textura que não é essa textura natural nem a artificial. É chamada de textura gráfica. Então, a sua atividade hoje vai ser relacionada à textura gráfica. O que seria a textura gráfica? Vamos ver? A textura gráfica, pessoal, elas são efeitos que podemos dar a um desenho através de pequenos traços repetidos. Eles podem ser retos, na horizontal, vertical, curvos, círculos e tantos quantos a criação mandar. Então, ó, depende aí da sua criatividade, certo? Vou tentar aumentar aqui para você ver. Olha só como que seria a textura gráfica, ó. Ela é desenhada, não é nenhuma textura que a gente pega, né? Não é nem a visual, é uma textura gráfica, ela vem através do desenho mesmo. Então você vai observar essas texturas, todas elas, e vai desenhar, ó, vários tipos de textura gráfica nos quadradinhos abaixo, ó, tá bom? Então você pode, ó, estar olhando aqui, observando e tirar a sua ideia aí para você fazer a sua. Se você não tiver nenhuma ideia, você pode estar copiando, certo? E aí, ó, se você achar muito difícil inventar, criar alguma coisa, pegue um rascunho e faça desenhos simples, ó. Desenhos comuns mesmo. Tenta começar de algo bem simples, ó. Depois você vai tentando elaborar, assim, deixando o desenho um pouquinho mais complicado. Mas tente fazer, ó, curvas, né, linhas. Ele pode ser na horizontal, vertical, ondulado, certo? Isso é textura gráfica, olha.
Olha só, essa daqui até parece pena de pavão. E ela é imitação, né, pessoal? É uma figura, um desenho que imita algum tipo de textura. Esse desenho, ó, bem elaborado, tá vendo? Depois que você aprende a fazer, né, começa do zero e vai evoluindo, você consegue fazer uns desenhos mais bem elaborados, ó. Perceba que aqui eles fizeram curva, ó, dá uma sensação de movimento, né? Olha aí. Muito bem elaborado esses desenhos, gente. A curva, ó, dá muito certo nesse tipo de desenho. Então existe quadriculado, xadrez, bolinha, tudo quanto é coisa que você possa imaginar, né? Dá para ser feito aí, certo? Então é isso, gente. Tira aí as suas ideias, ó. Tenta montar alguma coisa simples e vai elaborando até chegar na sua atividade aí para você fazer uma coisa bem legal, tá bom? Então é isso, o nosso desafio dessa aula. Na próxima aula, o que será, hein? Ainda sobre textura. Treina bastante para a próxima atividade você conseguir fazer uma coisa bem legal, tá bom? Até mais, a gente se vê então na terceira aula falando sobre textura. Tchau, tchau!